Boa noite, pessoal. Professor Gabriel Ramos. Hoje é segunda-feira. Tô postando um vídeo diferente hoje. Lembra que eu falei sobre a cronologia de Star Wars? Hoje eu vou falar da cronologia de Star Wars, mas das revistas de Star Wars. Das clássicas da editora Ediouro, do período de 2005 e 2006. Uma raridade atualmente. Aqui, pessoal, eu tenho todas elas, as 12. Aqui, a 1, primeira, a segunda, aqui a 3, aqui a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, décima, 11ª e 12ª. Foi a edição de Star Wars do ano de 2005 e 2006. E veio com um formato que eu achei estranho na época, e também meus colegas acharam, que era um formato assim bem vertical. Mas então, eu vou falar sobre a cronologia das histórias que tem essas revistas. Aqui, eu vou abrir aqui essa, por exemplo. Essa é a última, que conta a história do Jabba. Aqui como é. Papel simples, mas assim, os desenhos muito bem trabalhados. E o primeiro aqui, olha só. O primeiro foi aquele Frenesi, que foi lançado um mês antes do lançamento do episódio 3, que na época seria o episódio final. E foi o episódio final. Só 10 anos depois que a Disney retomou a saga. Aqui é só a reportagem. Aqui, A Vingança dos Sith, o episódio final. É como se fosse, na época, em 2005, todo mundo pensava assim, que Star Wars ia se despedir dos cinemas de uma vez por todas. E, felizmente, isso não é realidade. Mas então, vou contar a cronologia dessas histórias. Obviamente, segundo a Disney, todas as histórias agora não são canônicas. Mas eu não concordo com a Disney. Para mim, a única história que não seria canônica seria essa daqui, do casamento de Luke Skywalker. Como todos nós sabemos, no episódio 8, Os Últimos Jedi, o Luke Skywalker estava no exílio. E não teve nenhum indício que ele foi casado nesse tempo, desde o Retorno do Jedi até Os Últimos Jedi, episódio 8. Essa é a única que realmente não é canônico, na minha cabeça. Mas todas as outras se encaixam perfeitamente até na linha do tempo da Disney. Vou contar aqui. Lembrando que o Marco Zero é o episódio 4, Uma Nova Esperança. O primeiro filme lançado de Star Wars. Aqui tudo começa há 4.000 anos atrás, em Knights of the Old Republic, ou seja, Cavaleiros da Velha República. As aventuras as aventuras de Ulic Qel-Droma, um Jedi das épocas gloriosas de Jedi. Os Jedi assim, das eras antigas, onde tinha a guerra dos Jedi contra os Sith, onde os Sith eram em grande número. 14 anos depois, em menos 3.986, vimos a história Redemption, em que Ulic Qel-Droma ele foi pro lado negro da força, assim como Anakin Skywalker, e se arrependeu disso. Ele se exilou no gelado mundo de Renvar e treinou uma jovem garota para ser Jedi. Isso é o passado distante de Star Wars, que é canônico para mim. Mas agora, voltando para a era dos filmes. Em menos 22 anos antes do episódio 4, ocorreu o episódio 2, o Ataque dos Clones. Mas um pouco antes do Ataque dos Clones, houve a história Temporada de Caça, onde o Conde Dooku, também conhecido como Darth Tyrannus, contratou o caçador de recompensa Jango Fett para ser o modelo dos clones, dos soldados da República. E ele aceitou, com um bom pagamento e com... e também queria que o filho queria um clone inalterado para ele.
para ser como um filho, mas mais que como um filho, para ser um aprendiz. Porque o Jango Fett, ele foi treinado por um caçador de recompensa chamado Jaster Miro. Então, pessoal, retomando, o caçador de recompensa de Jango Fett, ele teve uma história parecida com os Skywalker. Ele nasceu num planeta isolado, com sua família, numa fazenda. A sua família foi assassinada brutalmente. E então, um mentor, ele levou ele e conduziu a vitória. E o mentor de Jango Fett foi Jaster Miro, que era um caçador de recompensa, um cara com honra, que ele estava enfrentando um grupo dissidente dos Mandalorianos, um grupo que era liderado por Vizsla. E essa história conta tudo isso. Ele conta tudo isso pro Kong Tukan. E o Kong Tukan, vendo assim as habilidades dele como guerreiro do Jango Fett, e o contrata para ser o modelo dos soldados clone da República, como vemos no final do episódio 2, o Ataque dos Clones. Aqui podemos ver nessa revista aqui, que é justamente a primeira. Olhem só. Aqui. Jango Fett. Ele foi criado numa fazenda, situado num planeta esquecido nos confins da galáxia. Depois da morte violenta de sua família, foi levado sob a proteção de um sábio mentor. Liderou um grupo de seguidores que se surgiram contra as forças que ameaçavam destruí-los, e seu legado mudou a galáxia para sempre. Mas seu nome não era Skywalker, era Jango Fett. Órfão, guerreiro, caçador de recompensas. Esta história nunca antes contada, mais temido que todos os homens da galáxia. Sem ele, nunca teria havido as guerras clônicas. História dividida em 4 partes, em estações: verão, outono, inverno e primavera. Tá tudo aqui. E também, 5 meses antes, retomando aqui, pessoal, 5 meses antes do episódio 3, A Vingança do Sith, temos a história que começou a ser vista, né? Obsession, que é a história de Obi-Wan e Anakin na busca para capturar a aprendiz de Conde Dooku, a Asajj Ventress. Obsession, uma aventura imperdível, muito boa, que os desenhos, muitos eles já remetem, assim, a pessoa já se familiariza com os cenários e equipamentos do episódio 3. Obsession, uma das melhores histórias de Star Wars em quadrinhos. Aí tivemos o filme, né? O primeiro filme, episódio 4, Uma Nova Esperança, isso em 77. E um ano depois, tivemos a história, que está na última revista aqui, que é Jabba, a Traição. Como todos sabem, Jabba é um Hutt, um dos Hutts mais proeminentes, que domina o planeta Tatooine. Os Hutts, eles são nativos do planeta Nalhutta, mas o Jabba ele se mudou para Tatooine e lidera lá assim a milícia. E um de seus asseclas, Bib Fortuna, queria matá-lo, queria capturá-lo e quebrar todos os segredos da mente dele e depois matá-lo. Ou seja, queria traí-lo. Aí essa história conta o desenrolar dessa história. Essa história conta o desfecho, que eu não vou dizer aqui. Fica surpresa. 6 anos depois, com a morte do Imperador, a Guerra Civil Galáctica não acabou. Os rebeldes ainda lutavam contra o Império. Os remanescentes... Retomando, 6 anos depois, ou seja, 2 anos depois já da queda do Império, tivemos a história X-Wing Rogue Squadron, que mostra as aventuras dos rebeldes em aniquilar os remanescentes do Império. Isso é a história dos pilotos de caça, sendo os mais proeminentes
o Wedge Antilles, que foi parceiro de Luke Skywalker. Como o Luke Skywalker se afastou um pouco da academia de pilotos por causa do treinamento Jedi, o Wedge ficou na liderança. E aí conta X-Wing, Rogue Squadron, que os rebeldes contra o Barão Fel. O Barão Fel é um dos pilotos imperiais com mais perícia. Ele é até melhor piloto que o Darth Vader foi. Inclusive, o Darth Vader mandou que o caça dele fosse diferenciado, mais turbinado, para que o Fel não vencesse o Darth Vader nas simulações. E num período não determinado, porque a história não conta, mas é quase certo que seja depois de X-Wing Rogue Squadron, temos a história do Boba Fett. Nesse universo, Boba Fett ele sobreviveu à queda no poço do Sarlacc. Ele ficou altamente debilitado, com o corpo todo cheio de cicatrizes, mas isso realmente não faz diferença porque ele quase nunca tira a armadura na frente das pessoas. Essa história conta as aventuras de Boba Fett. E para finalizar, realmente esta não pode ser canônica porque interfere nos filmes da Disney, que é o casamento de Luke Skywalker. Nesse universo, ele se casou. Se casou com uma Jedi chamada Mara Jade. A Mara Jade, antes de se tornar uma Jedi, era uma das agentes de Palpatine, que inicialmente ela foi para matar o Luke, porque ela achava que estava certo no lado do Império. Mas depois ela conheceu o Luke e depois ela se apaixonou por ele e essa história conta o casamento deles. Isso é tudo, pessoal. Eu fiz uma coletânea... e esqueci aqui, ó só. E um pouco antes também da Vingança do Sith, tivemos uma história do General Grievous. Um grupo de Jedi rebeldes contra o Conselho foi tentar matar o General Grievous e salvar uma porção de crianças num planeta no sistema Note. Isso é um punhado de tudo, pessoal. Realmente é muita coisa e não dá para falar tudo. Mas essas são as revistas da Era de Ouro nos anos 2005 e 2006. É uma raridade hoje em dia. E não estão à venda. Isso é tudo, pessoal. Tenham uma ótima noite.